O vento soprava cortante pelas ruínas de uma velha fortaleza ao norte de Winterfell. O som parecia o lamento de fantasmas, ecoando pelas pedras quebradas e pelas árvores nuas que cercavam o lugar. A lua cheia iluminava o céu, mas sua luz pálida parecia apenas acentuar a escuridão. A cada rajada de vento, a neve se agitava como poeira de ossos antigos, cobrindo pegadas que ainda estavam frescas. Era ali que tua história começava. Não como um herói. Não como alguém destinado a grandes feitos. Mas como mais uma vida que o mundo de Westeros testaria e esmagaria sem piedade. Pois naquela terra, sobreviver era um privilégio raro, e confiar em alguém era um erro que custava caro demais. Você caminhava lentamente, sentindo a rigidez no peito causada pelo frio. Cada respiração era como uma lâmina de gelo entrando pelos pulmões. O silêncio era perturbador. Não havia pássaros, nem sons de animais noturnos. Apenas o gemido das árvores e o ranger da neve sob suas botas. Era como se o próprio mundo observasse teus passos, esperando pelo momento certo para te engolir. À tua frente, a fortaleza abandonada parecia mais uma armadilha do que um refúgio. As muralhas estavam quebradas, e as torres retorcidas apontavam para o céu como dedos acusadores. Mas entre as ruínas, uma pequena chama tremeluzia. Alguém havia acendido uma fogueira. E no mundo de Game of Thrones, o fogo tanto podia significar calor quanto condenação. Ao se aproximar, percebeste a figura de um homem sentado ao lado do fogo. O capuz cobria parte de seu rosto, mas seus olhos brilhavam sob a luz da chama, frios, calculistas, desconfiados. Ele não sorriu ao te ver, mas tampouco ergueu a espada que descansava ao seu lado. O inverno é longo demais para viajarmos sozinhos, disse ele com voz rouca. Sente-se. Se o frio não te matar, talvez a solidão mate. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de um aviso. Ainda assim, o calor da fogueira era tentador. Você se aproximou e se sentou, estendendo as mãos para sentir o alívio imediato do calor. O estranho observava em silêncio, como se estudasse cada detalhe de seus movimentos, tentando adivinhar quem você era e o que carregava consigo. O fogo estalava, lançando fagulhas no ar. Por um momento, quase se esqueceu do frio que dominava o mundo lá fora. Mas o homem não permitiu que o silêncio fosse confortável. Muitos que passam por aqui não chegam a ver outra manhã, disse ele. Lobos caçam em bandos, e dizem que coisas piores andam além da muralha. Coisas que não deveriam existir. Você sentiu um arrepio. Não sabia se era o vento gelado ou o peso das palavras. O norte estava cheio de lendas. Mas em Westeros, lendas tinham o hábito de se tornarem realidade. E você? Perguntou o homem, inclinando levemente a cabeça. Acredita que sobreviveria aqui? A pergunta caiu pesada, como uma sentença. Você não respondeu, porque no fundo, sabia que sobreviver não dependia apenas de força ou coragem. Dependia de sorte, de alianças frágeis, de decisões rápidas que podiam salvar ou condenar. O homem sorriu de leve, como se tivesse lido seus pensamentos. Westeros não poupa ninguém. Nem reis, nem soldados, nem inocentes. Todos pagam o preço. Ele estendeu um pedaço de pão seco em sua direção. A fome falou mais alto do que a desconfiança, e você aceitou. O sabor era amargo, mas preenchia o vazio que queimava no estômago. Por alguns minutos, ambos comeram em silêncio. Mas então, um uivo cortou o ar. Longo, arrastado e próximo demais. O homem se levantou lentamente, pegando sua espada. Os olhos dele se fixaram na escuridão além da fogueira, onde as sombras pareciam se mover por conta própria. Eles chegaram. A voz dele agora era baixa, mas firme. Os lobos nunca andam sozinhos. Você se ergueu, sentindo o coração bater forte no peito. O vento ficou mais forte, como se o próprio mundo tentasse apagar o fogo. E por um instante, o ar pareceu mais pesado, quase sufocante. No limite da visão, entre a neve que caía, algo se moveu. Não era apenas um animal, era maior, mais rápido. Os olhos brilhavam com uma luz que não era natural. O homem ao seu lado segurou firme a espada. Escute com atenção. Ele falou sem olhar para você. No norte, ou você aprende a correr,
ou aprende a matar. Antes que pudesse responder, um segundo uivo ecoou, ainda mais próximo. O fogo tremeluziu, lançando sombras grotescas nas muralhas quebradas. O frio já não vinha apenas do vento. Era um frio que parecia vir de dentro, um frio que lembrava a presença da morte. E naquele instante você percebeu. Não importava de onde tivesse vindo, nem quais eram seus planos. O mundo de Westeros não te daria escolha. Você não era o dono do seu destino. Você era apenas mais um jogado em um tabuleiro de gelo e sangue. E talvez já fosse tarde demais para escapar. O estranho ergueu a espada, apontando-a para a escuridão. Você, sem arma alguma, sentiu o desespero subir como uma maré. A fogueira já não era refúgio. Era apenas um ponto frágil de luz em meio a um oceano de sombras. O primeiro vulto avançou. Rápido, silencioso, com dentes que refletiam a lua. E então, tudo se tornou um jogo de vida e morte. Mas no fundo, uma certeza te corroía. Naquele mundo, sobreviver não era uma promessa. Era apenas um breve adiamento do inevitável. O silêncio durou apenas o tempo de um coração batendo mais rápido do que deveria. O vulto que surgira da escuridão avançou com força, quebrando a barreira frágil da noite. Era um lobo enorme, mais alto que um homem agachado, de pelo cinzento e olhos amarelos que ardiam como brasas. Os dentes estavam à mostra, pingando saliva, e o som de seu rosnado parecia vir de dentro da própria terra. O homem ao seu lado não hesitou. Com um movimento rápido, ergueu a espada e se colocou entre você e a criatura. O fogo iluminava o aço, mas a luz parecia pequena diante da escuridão que engolia tudo. O primeiro ataque foi brutal. O lobo saltou como se fosse capaz de voar, mirando a garganta do estranho. A lâmina cortou o ar e encontrou carne, mas não fundo o suficiente. O animal caiu no chão, ferido, mas vivo, e imediatamente recuou, rosnando ainda mais alto. Foi nesse instante que percebeu a verdade. Aquele não era o único. Das sombras surgiram outros pares de olhos, brilhando na neve como pequenas tochas malignas. 4, 5, talvez 6 lobos. Cercando, esperando o momento certo. Seu corpo tremia, não apenas de frio, mas de um medo visceral. O homem encarava os lobos com firmeza, sem recuar. O fogo refletia em seus olhos, e por um breve instante você teve a estranha sensação de que ele já esperava por aquilo. Eles sempre voltam, murmurou ele, quase para si mesmo. A fome os guia, e a fome nunca acaba. Você olhou ao redor, procurando uma arma, qualquer coisa que pudesse servir de defesa. A fortaleza em ruínas oferecia apenas pedras soltas, pedaços de madeira podre e ferro enferrujado. Nada parecia útil diante daquelas feras. Mas a urgência do momento fez com que seus dedos se fechassem em torno de uma pedra pesada, gélida como o gelo da muralha. O vento rugia como uma fera invisível, e a fogueira tremeluzia, prestes a se apagar. O círculo de lobos apertava. Cada respiração parecia ser a última. De repente, o homem gritou, um som áspero, carregado de fúria e desafio. Ele avançou contra o lobo ferido, a espada brilhando em um arco mortal. O golpe foi certeiro. O animal caiu, seu sangue escorrendo pela neve, tingindo o branco em vermelho. O silêncio durou 1 segundo. Apenas um. Então, os outros lobos avançaram. Você recuou, o coração disparado, enquanto 2 deles se lançavam sobre o estranho. A luta era brutal, uma dança de dentes e aço. O barulho do choque da espada contra a carne, o grito dos lobos feridos, o som da respiração ofegante do homem. Tudo se misturava ao frio e à escuridão. Um dos lobos, no entanto, não se lançou sobre ele. Veio em sua direção. Os olhos queimavam como brasas, e a boca se abriu num rosnado profundo. Você sentiu os joelhos fraquejarem, mas ergueu a pedra com ambas as mãos, tentando se preparar para o inevitável. Quando o animal saltou, o tempo pareceu desacelerar. O som do vento, o estalo do fogo, o brilho da lua, tudo se misturou num instante quase eterno. Você moveu a pedra com toda a força que tinha, atingindo o focinho da criatura. O impacto fez o animal desviar o salto, caindo ao lado, mas não o suficiente para afastá-lo. Ele se levantou quase imediatamente, mais furioso ainda. "Corra!" gritou o estranho,
sem desviar a atenção dos outros lobos. Mas correr para onde? Atrás de você, apenas ruínas e escuridão. Adiante, apenas bestas famintas. Não havia saída. O lobo avançou de novo. Desta vez, você tropeçou para trás, caindo sobre a neve fria. O mundo girava, e o cheiro do animal estava próximo demais, forte demais. Os dentes brancos cintilavam, prontos para rasgar. E então, um som diferente cortou a noite. Um assovio. Longo, agudo, penetrante. O lobo parou no ar, como se tivesse sido puxado por uma corrente invisível. Os outros também recuaram, rosnando, mas sem atacar. Seus olhos ainda brilhavam, ainda famintos, mas algo maior parecia segurá-los. Das sombras, uma figura surgiu. Um homem alto, envolto em um manto negro, com um arco nas costas e um olhar que parecia mais gelado que a própria neve. Sua presença fez o ar se tornar ainda mais pesado. Os lobos, aos poucos, foram recuando. Primeiro um, depois outro, até que desapareceram entre as árvores e a escuridão. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo estalo fraco da fogueira e pela respiração ofegante de todos. O estranho ao seu lado baixou a espada, ainda alerta, mas claramente exausto. O sangue pingava de um corte no ombro, tingindo sua roupa. O novo homem se aproximou lentamente. Seus passos eram firmes, sem pressa. Quando seus olhos se voltaram para você, sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Era como se ele enxergasse além da pele, além dos ossos, direto para algo que você não sabia que tinha. Não deveriam estar aqui. Sua voz era baixa, profunda, e cada palavra parecia um peso. O norte não perdoa. Ele olhou para o corpo do lobo morto, e por um instante, algo passou por seus olhos. Não era piedade, não era ódio, era apenas conhecimento, como se ele soubesse mais do que estava disposto a dizer. O homem da espada respirava com dificuldade. Você demorou. O arqueiro não respondeu. Apenas ergueu o olhar para a lua e depois para você. Se quiser viver, precisa aprender. Ele disse, e seus olhos brilhavam à luz fraca do fogo. Aqui, a morte é paciente. Ela sempre espera. E você ainda não está pronto. Um silêncio pesado caiu sobre os três. O fogo se apagava lentamente, reduzido a brasas. O vento uivava mais uma vez, como se zombasse de sua fragilidade. E foi ali, naquela noite gélida, que você entendeu. Não estava sozinho. Mas estar acompanhado não significava estar seguro. No mundo de Westeros, cada rosto podia ser um aliado, ou uma sentença. A madrugada parecia não terminar nunca. O fogo que antes tremeluzia com vida, agora era apenas um punhado de brasas morrendo, cuspindo faíscas fracas que se apagavam ao toque do vento. A fortaleza em ruínas voltava a mergulhar na escuridão, e você, sentado sobre a neve fria, sentia o corpo pesado, como se cada músculo fosse feito de pedra. Mas não ousava relaxar. Não depois do que tinha acabado de ver. O homem do arco continuava de pé, observando o horizonte. O manto negro que usava se agitava com o vento, e o arco em suas costas parecia mais parte dele do que uma arma. A lua iluminava parcialmente seu rosto, pele pálida, traços marcados pelo frio e olhos que refletiam a noite como dois espelhos opacos. Era impossível adivinhar sua idade. Ele podia ser jovem ou velho, vivo ou morto. O homem da espada, ferido, permanecia sentado próximo às brasas, limpando o corte no ombro com um pedaço de pano sujo. O sangue manchava a neve, criando pequenas poças vermelhas ao seu redor. Ele parecia exausto, mas seus olhos não deixavam de vigiar o arqueiro. O silêncio se prolongou até que, por fim, você quebrou a tensão. Quem é você? A pergunta ecoou fraca, quase levada pelo vento. O arqueiro não respondeu de imediato. Virou lentamente o rosto em sua direção, e por um momento teve a sensação de que ele estava pesando sua alma antes mesmo de decidir se valia a pena falar. Um homem que conhece o norte melhor do que você. Sua voz era firme, sem pressa, como se cada palavra fosse medida. E que sabe o suficiente para dizer que não vai sobreviver aqui, não sozinho. O homem da espada riu, um riso rouco, cansado, mas ainda com uma ponta de ironia. Ele tem razão. Westeros engole os ingênuos.
E você ainda cheira a esperança. Esse é o cheiro que mais atrai a morte. As palavras o atingiram como facas. Esperança. Talvez fosse isso que você ainda carregava, como um fardo invisível. Mas naquele instante, diante daqueles dois estranhos, começou a se perguntar se a esperança não seria apenas mais uma forma de ilusão. O arqueiro se aproximou da fogueira e se ajoelhou. Puxou da bolsa um pequeno frasco de barro, tirou a tampa e despejou o líquido sobre as brasas. O fogo se ergueu de novo, vivo, como se tivesse sido alimentado por algo mais forte do que óleo ou madeira. Uma chama azulada iluminou o espaço, revelando com clareza os contornos das muralhas, os restos de sangue na neve, e até o brilho distante dos olhos que ainda espreitavam na floresta. Você se encolheu instintivamente. Eles ainda estão aqui? Sua voz falhou ao fazer a pergunta. O arqueiro não respondeu de imediato. Apenas ergueu os olhos para a linha das árvores, onde o vento agitava as sombras. Lobos não desistem fácil. Mas não foram eles que vieram atrás de você esta noite. Sua voz era baixa, mas carregada de certeza. Há algo mais. Algo que os trouxe. O homem da espada ergueu a cabeça, franzindo o senho. Fala direito, arqueiro. Se tens conhecimento, não guardes para ti. O arqueiro voltou a olhar para você. O silêncio dele era quase pior do que qualquer ameaça. Seus olhos não tinham raiva, nem compaixão. Apenas curiosidade. E algo mais. Você não deveria estar aqui, disse enfim. Algo em você chama o que deveria dormir. Você estremeceu, sem entender. O que quer dizer? O homem da espada o encarou de relance, franzindo ainda mais a testa. Está dizendo que essa pobre alma atraiu os lobos? O arqueiro não respondeu. Apenas lançou mais do líquido misterioso sobre o fogo, que explodiu em chamas mais fortes. A luz azulada iluminou seu rosto por completo, e por um instante pareceu que sua pele estava marcada por cicatrizes finas, como linhas de gelo gravadas pela própria noite. O silêncio voltou. Pesado. A cada batida do coração, você sentia o ar ficar mais frio, mais denso, como se fosse difícil respirar. Foi então que ouviu. Um som distante, grave, arrastado. Um som que não era de animal, nem de homem. Era algo entre um lamento e um chamado. Ecoava pela floresta, vindo de muito além das árvores, e cada vez que o som se repetia, os lobos respondiam com uivos curtos, nervosos, como se até eles temessem a origem daquele chamado. Seu corpo inteiro gelou. O que é isso? Você sussurrou, sem perceber que estava tremendo. O arqueiro ergueu lentamente o olhar para o céu, onde a lua parecia mais pálida do que antes. É o que caminha quando o frio é profundo, respondeu. E não se trata de lobos. O homem da espada se levantou com dificuldade, a mão firme no punho da lâmina. Seu olhar já não tinha ironia, apenas seriedade. Não pode ser. Tão ao sul, não. O arqueiro o encarou, e naquele olhar não havia dúvida, nem hesitação. O inverno não conhece fronteiras. Ele encontra aqueles que não deveriam estar vivos. Você tentou compreender, mas as palavras pareciam pedaços de um enigma maior, algo além do seu entendimento. Ainda assim, o medo em sua pele, o gelo em seus ossos, diziam que não eram apenas histórias. O arqueiro se ergueu, tirando o arco das costas. Seus movimentos eram silenciosos, fluidos, como se fossem parte do vento. Temos que sair antes que amanheça, disse. A luz não os detém, mas o movimento sim. Se ficarmos, seremos apenas mais ossos na neve. O homem da espada assentiu, mesmo ferido. Para onde? Você perguntou, a voz carregada de desespero. O arqueiro o encarou de novo, e seus olhos pareceram mergulhar no fundo da sua alma. Para onde a morte ainda não encontrou seu nome. As palavras ecoaram na escuridão como uma sentença. O vento soprou mais forte, e as chamas azuladas da fogueira dançaram com violência, lançando sombras distorcidas nas muralhas em ruínas. No horizonte, o som voltou. Mais alto, mais próximo. Um lamento que parecia o chamado da própria noite. E naquele instante, você compreendeu. Os lobos haviam sido apenas o começo. A fogueira morreu com um último estalo, consumida pelas chamas azuladas que o arqueiro havia invocado. O vento levou a fumaça para o céu, e quando a última fagulha desapareceu, restou apenas a lua como testemunha.
O silêncio voltou, denso, quase sólido, como se a noite tivesse segurado o ar nos pulmões. Você se levantou devagar, as pernas trêmulas, ainda sentindo o coração martelar no peito. O homem da espada apoiava-se com dificuldade, o ombro ferido latejando, mas sua expressão endurecida não deixava espaço para compaixão. O arqueiro, em contraste, parecia feito da própria noite. Cada passo dele não deixava marcas, cada movimento se confundia com o vento. Mantenham-se juntos, disse o arqueiro, com a voz baixa. A floresta não perdoa quem se perde dela. Vocês deixaram as muralhas quebradas para trás e entraram na escuridão das árvores. A neve rangia sob seus pés, e a cada estalo parecia que algo invisível os escutava. Os galhos retorcidos formavam túneis acima de suas cabeças, bloqueando a lua, mergulhando tudo em sombras densas. Era como caminhar por dentro de um pesadelo. O frio não vinha apenas do vento. Era mais profundo, como se as próprias árvores respirassem gelo, expelindo um ar que queimava por dentro. Você tentava se concentrar nos passos, mas o som distante voltava, aquele lamento grave, que não parecia animal nem humano. Está cada vez mais perto, sussurrou o homem da espada, olhando por cima do ombro. O arqueiro não respondeu. Apenas ergueu a mão, pedindo silêncio, e vocês continuaram. Cada vez que o som ecoava, os lobos uivavam em resposta, mas não atacavam. Eles seguiam, invisíveis, rondando. Como se não fossem caçadores, mas peças em um jogo maior. Após um tempo que parecia eterno, o arqueiro parou diante de uma clareira. O chão ali era estranho. A neve parecia mais espessa, mas havia marcas circulares, como se algo pesado tivesse se arrastado por ali. Você se abaixou, tocando o gelo. Estava mais frio do que em qualquer outro ponto da floresta. O que aconteceu aqui? Você perguntou, a voz quase falhando. O arqueiro se inclinou, observando as marcas. Seus olhos brilharam sob a luz fraca da lua. Isso não é de agora, disse. Mas não se apaga. Nada apaga as marcas do que passou por aqui. O homem da espada estreitou os olhos. Diga o que sabe, arqueiro. Já estamos fartos de enigmas. O arqueiro ergueu o rosto lentamente. Por um momento, sua expressão endureceu, como se não estivesse falando com iguais, mas com tolos que não mereciam explicações. Ainda assim, ele falou. Há criaturas que o tempo esqueceu, mas o inverno lembra. Eles se movem quando o frio é profundo. Não são lobos, não são homens. São ecos. São restos de algo que nunca deveria ter existido. Você estremeceu, incapaz de compreender totalmente, mas sentindo que cada palavra era verdadeira. O homem da espada, no entanto, riu, um riso sem alegria. Sussurros de velhas amas de leite. Não acredito em monstros de contos. O arqueiro se aproximou dele, fixando os olhos com firmeza. Então olhe ao seu redor. Ouça. Sua voz era fria. Os lobos sabem. Até eles temem. E você ainda insiste em não acreditar? O silêncio voltou, quebrado apenas pelo som do vento e pelo bater acelerado do seu coração. De repente, um estalo ecoou na floresta. Um galho quebrado, perto demais. Vocês se viraram ao mesmo tempo, e a lua revelou uma sombra entre as árvores, alta, lenta, movendo-se como se não tivesse pressa, mas como se soubesse que nada poderia escapar dela. O homem da espada ergueu a lâmina, mesmo ferido. O arqueiro puxou uma flecha, armando o arco, e você, sem armas, apenas recuou, o corpo inteiro em pânico. A sombra parou na beira da clareira. Não dava para ver seu rosto, nem sua forma exata. Mas havia olhos. Olhos que brilhavam com uma luz fria, azulada, que não era deste mundo. Seu corpo gelou por completo. O frio parecia vir de dentro de si agora, como se o sangue tivesse se transformado em gelo. O arqueiro disparou a flecha. O som cortou a noite, rápido, certeiro. Mas quando atingiu a sombra, a flecha atravessou. Como se não houvesse carne, apenas ar, apenas nada. O homem da espada recuou um passo, murmurando palavras inaudíveis. Pela primeira vez, seus olhos não tinham bravura, mas medo. O arqueiro, no entanto, não tremeu. Guardou o arco e tirou da bolsa um punhado de pó esbranquiçado, jogando-o sobre a neve.
O chão brilhou por um instante, como se tivesse sido marcado por chamas invisíveis. A sombra parou, imóvel. Os olhos azuis ainda ardiam, mas não avançavam. Continuem andando, disse o arqueiro sem tirar os olhos da criatura. Não olhem para trás. Não parem. Você não precisava de mais nada para obedecer. O corpo se moveu sozinho, correndo atrás do homem da espada que mancou floresta adentro. Atrás de vocês, o arqueiro vinha por último, mantendo os olhos fixos no vulto imóvel, como se sua simples vigilância fosse o que segurava aquela presença no lugar. O som voltou. O lamento grave. Mais alto. Mais próximo. E não era apenas um. Outros respondiam, ecoando por toda a floresta. Você correu, tropeçando, quase caindo, o frio cortando a pele como lâminas. O coração parecia que iria explodir. E em cada sombra, em cada galho retorcido, você imaginava olhos azuis observando, esperando. Até que, de repente, a floresta se abriu diante de vocês. Uma colina coberta de neve, no topo da qual havia pedras antigas, erguidas como se fossem ossos de gigantes. O arqueiro parou, ergueu a mão e falou com firmeza. Aqui. Este lugar ainda lembra o fogo. Vocês subiram a colina, os pés afundando na neve pesada. Ao chegar ao topo, a lua iluminou os círculos de pedra. Símbolos esculpidos nelas, velhos demais para serem compreendidos, brilhavam levemente, como se reagissem à própria presença. O arqueiro se ajoelhou e acendeu uma pequena chama com as pedras que trazia. O fogo pegou rápido, alto, mais forte do que qualquer chama comum. E por um instante, você sentiu calor de verdade. O homem da espada se deixou cair no chão, exausto, a espada apoiada ao lado. Você também caiu de joelhos, sem forças para se manter de pé. O arqueiro, no entanto, permanecia em silêncio, os olhos fixos na floresta que respirava à volta. E quando o vento soprou novamente, trazendo consigo o eco distante dos lamentos, ele disse apenas uma coisa. A noite não acabou. Está apenas começando. Vocês permaneceram ajoelhados sobre a neve, o silêncio denso cortado apenas pelo sussurro do vento. A colina com o círculo de pedras parecia um lugar abandonado pelo tempo, mas estranhamente seguro, como se a própria terra se recusasse a permitir que a morte atravessasse aquelas barreiras de pedra. Ainda assim, o medo não diminuía. O lamento que ecoava da floresta não cessara, apenas se tornara distante, mas persistente, como uma lembrança ameaçadora. O arqueiro permaneceu em pé, junto à chama azul que ele acendera. Seus olhos varriam a floresta, atentos a cada movimento. Você percebeu que ele não olhava apenas para a direção da sombra que os perseguira. Parecia examinar o próprio vento, como se nele estivesse escondido algo que só ele podia perceber. Este lugar não é seguro, disse o arqueiro, finalmente quebrando o silêncio. Mas é suficiente para nos manter vivos por algumas horas. O homem da espada, exausto, apoiou-se em uma das pedras, respirando pesadamente. O ferimento no ombro ainda sangrava, pingando sobre a neve, mas ele não parecia mais tão preocupado com a dor. Seus olhos estavam fixos no arqueiro, como se buscasse respostas para perguntas que não ousava formular. Por que você nos trouxe até aqui? Perguntou o homem da espada, a voz rouca de exaustão e impaciência. O arqueiro se voltou para ele lentamente. Seus olhos refletiam a luz azul do fogo, e algo neles fez o homem da espada recuar instintivamente. Porque vocês dois não sobreviveriam sozinhos, ele falou, cada palavra pesada, deliberada. E você, disse, virando-se para você, foi escolhido, mesmo sem saber. Você engoliu em seco. Escolhido? Para quê? A palavra soou como uma sentença. Escolhido para quê? Você perguntou, tentando manter a voz firme, mas sentindo o medo apertar o peito. O arqueiro permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para o círculo de pedras, como se falasse para ele próprio. Para enfrentar o que desperta quando o inverno se torna profundo. Para enfrentar o que os homens chamam de lendas, mas que são mais reais do que qualquer espada que possam empunhar. O homem da espada estreitou os olhos, desconfiado. Lendas, monstros, ecos do frio. Já vi muitos contos se tornarem carne e sangue. Mas por que ele? Apontou para você. Por que alguém tão frágil? O arqueiro se aproximou, e sua presença parecia dobrar o frio ao redor, não diminuí-lo.
Porque ele carrega algo que eles desejam. Algo que atrai o que deveria permanecer adormecido. Ele fez uma pausa, observando você com intensidade. E a noite não perdoa aqueles que têm essa marca. Você não compreendeu de imediato, mas sentiu o peso das palavras. Carregar algo que os monstros desejavam. Algo invisível, algo que ainda não podia nomear. O medo apertou o peito como uma viseira de ferro, e por um instante, achou que não conseguiria respirar. A marca, você murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Que marca? O arqueiro se ajoelhou diante de você, os olhos brilhando na luz azul do fogo. Você sentiu os lobos, não foi? Disse ele. E eles não vieram apenas para caçar, vieram para testar, procurar a marca. E eles não são os únicos. Você engoliu em seco. O medo que sentia não era mais apenas instintivo, era real. Aquelas palavras pesavam sobre você como correntes invisíveis. O homem da espada se levantou, apoiando-se em sua lâmina. Seu olhar agora não era apenas de curiosidade, mas de respeito, ou talvez de medo. Se é verdade o que ele diz, então estamos em algo que nem os contos mais antigos ousaram registrar. A voz dele era grave, quase um sussurro. O arqueiro se levantou também, pegando uma flecha e examinando-a com cuidado. O que vem atrás de você não pode ser derrotado por força bruta, disse, jogando a flecha para o fogo. Apenas por conhecimento, cautela e por aprender rápido demais. Você sentiu o corpo inteiro tremer. Aprender rápido demais. As palavras soavam como um aviso cruel. O inverno, os lobos, os ecos. Nada disso parecia natural. Nada disso estava sob seu controle. E nós? Você perguntou, a voz quase falhando. Como podemos sobreviver? O arqueiro virou o rosto para o horizonte escuro. Seus olhos brilham novamente com aquela luz estranha. Seguindo a noite, evitando a luz. E lembrando que cada passo em falso pode ser o último. O vento soprou mais forte, espalhando pequenas faíscas da chama azul para as pedras e para a neve. O som do lamento voltou, desta vez mais próximo, mais intenso, como se algo estivesse emergindo das profundezas da floresta. Você sentiu o chão tremer levemente, uma vibração quase imperceptível, mas suficiente para que o coração acelerasse. Eles vêm, o arqueiro murmurou, e cada palavra parecia carregar o peso de eras. O homem da espada segurou firme a lâmina. O sangue do ombro manchava seu manto, mas ele não recuou. Então vamos nos preparar, disse, a voz firme, determinada. É hora de aprender, rápido demais, ou morrer. O arqueiro jogou um pouco mais do pó esbranquiçado sobre a neve. A chama azul se elevou, iluminando a colina e as pedras. As marcas nelas brilhavam mais intensamente, e você percebeu símbolos que antes não notara, gravuras finas de lobos, corvos e chamas, todas entrelaçadas em padrões impossíveis de compreender completamente. Isso, você murmurou. Isso nos protege? O arqueiro balançou a cabeça. Apenas retarda. Apenas dá tempo suficiente para escolher o próximo passo. Mas nada dura para sempre. O som dos lamentos da floresta aumentou. Não era um único chamado, mas muitos. Um coro de sombras esperando pacientemente, testando, observando. E no fundo de sua mente, você sentiu o mesmo que o arqueiro havia dito. Se não aprendessem rápido, se não compreendessem o que realmente os cercava, nada os salvaria. O homem da espada respirou fundo, olhando para você. Então estamos juntos nesta noite. Mas saiba, sua voz era grave, que não há garantias, nem redenção, nem heróis. Apenas sobreviventes. E o resto? Você engoliu em seco. A colina gelada, o círculo de pedras, o arqueiro e o homem da espada. Tudo parecia fazer parte de algo maior, um jogo antigo que você ainda não entendia. E enquanto o vento soprava, trazendo o lamento distante, você percebeu que a noite que começara apenas como ameaça, agora se tornava um teste. Um teste que você não podia falhar. A noite parecia se alongar infinitamente sobre a colina. O círculo de pedras oferecia algum refúgio, mas não conforto. O vento frio soprava cortante, trazendo consigo os lamentos distantes da floresta. Cada som fazia seu coração disparar.
O estalo de um galho. O rugido distante do vento entre as árvores. O sussurro quase humano que parecia ecoar de dentro da própria terra. O arqueiro permaneceu de pé, atento, os olhos brilhando na luz azul da chama. O homem da espada, ainda ferido, segurava firmemente a lâmina, respirando pesado, mas mantendo a postura. Você se encolheu, tremendo, incapaz de se acostumar com a sensação de estar observado. Cada sombra parecia esconder algo, cada silêncio parecia conter um perigo. Eles vêm, disse o arqueiro, a voz baixa e firme. Preparem-se. Você não precisava de mais nada para entender que não era apenas uma advertência. O som se intensificou. Primeiro distante, depois cada vez mais próximo. Um coro de lamentos, como se a própria floresta estivesse cantando a morte. Mas estes lamentos não eram apenas sons, eram presságios. A neve sob seus pés tremeu levemente, e um frio profundo desceu pela espinha, como se a vida estivesse sendo drenada de você. O que são eles? Você perguntou, incapaz de conter o medo. O arqueiro não respondeu de imediato. Olhou para você, com aquela intensidade que parecia perfurar sua alma. Ecos do inverno, disse, finalmente. Restos de antigos horrores que a humanidade esqueceu. Lobos, sombras, homens, tudo misturado. Mas nada vivo como você pensa. Eles caçam aquilo que carrega a marca. A marca. A palavra voltou à sua mente, mais pesada do que antes. Você sentiu uma pontada de pavor. O que havia em você que atraía essas criaturas? E por que eu? Sua voz falhou. O que eles querem comigo? O arqueiro se inclinou, os olhos refletindo a luz azul. Porque você não é apenas outro humano. Sua voz era fria. Você carrega algo antigo. Algo que eles desejam. E a noite não perdoa aqueles que o possuem. Antes que pudesse responder, um estalo alto veio da floresta. Todos viraram a cabeça. Entre as árvores, sombras começaram a se mover, deslizando sobre a neve como se fossem feitas de névoa. Não era possível distinguir a forma exata, mas os olhos brilhavam, azul, frio, inumano. Os lobos que haviam rondado a fortaleza estavam ausentes. Esses eram diferentes, maiores, mais lentos, mais pesados, com a presença de algo que parecia fundir gelo e morte. O arqueiro puxou uma flecha, mas antes que pudesse mirar, a sombra avançou. A velocidade era impossível. O chão tremia levemente à medida que se aproximava. O ar parecia congelar ao redor. Agora! Gritou o arqueiro. O homem da espada avançou com a lâmina, cortando o ar com força, tentando manter a criatura à distância. Mas quando atingiu, a lâmina atravessou algo sólido e voltou limpa, como se tivesse atingido o ar. Você recuou, tropeçando sobre a neve. O medo crescia a cada segundo, tornando difícil pensar, respirar, reagir. Corram para o círculo! Gritou o arqueiro. A magia do fogo os segura apenas por um instante. Vocês correram, movendo-se em direção às pedras, os ecos do inverno os seguindo de perto. O som do vento parecia agora misturado a rugidos e sussurros. Vozes quase humanas pedindo algo que não podia ser nomeado. Quando alcançaram o círculo, o arqueiro jogou mais do pó sobre a neve. A chama azul se ergueu novamente, mais forte, iluminando as marcas nas pedras. A sombra parou à beira do círculo. Seus olhos azuis queimavam com fúria, mas não avançavam. Isso não os destruirá, disse o arqueiro firme. Apenas os impede por alguns momentos. Aproveitem para respirar. O homem da espada estava ofegante, a mão ainda segurando a lâmina. E o que vem depois disso? Perguntou, olhando para os olhos da sombra. O arqueiro não respondeu, apenas se voltou para você, os olhos penetrantes. Depois? Murmurou ele. Depois, você terá que enfrentar aquilo que sempre esteve escondido dentro de você. A marca que carrega não é apenas um sinal. É um portal. E eles querem atravessá-lo. Você sentiu uma pontada de terror que atravessou seu corpo inteiro. Um portal. Dentro de você. Como poderia algo tão antigo, tão poderoso, residir em alguém tão frágil? O lamento se intensificou novamente. As sombras se agitaram na floresta, mas não ousaram atravessar a barreira de pedras. A chama azul tremeluziu, ameaçando apagar-se, mas resistiu.
Preparem-se, disse o arqueiro puxando outra flecha e mirando para a sombra. Isso é apenas o começo. Eles não são lobos, nem homens, nem fantasmas. São antigos. E caçam em paciência infinita. O homem da espada apertou o punho na lâmina, o sangue de seu ferimento pingando sobre a neve. Então vamos ensinar-lhes que não é tão fácil. A voz dele era firme, e mesmo ferido, havia determinação. O arqueiro assentiu, e você percebeu que pela primeira vez havia uma estratégia clara. Não seria apenas fugir. Não seria apenas sobreviver. Era um teste. Um aprendizado rápido demais, como ele dissera antes. O lamento começou a se dissipar, recuando lentamente para a floresta. Mas você sabia, no fundo, que não havia terminado. Aquilo que se aproximava à noite não esqueceria tão facilmente. E quando a primeira luz fraca do amanhecer tocou a colina, a chama azul ainda queimava no círculo de pedras, e você compreendeu, com cada fibra do corpo, que o mundo de Westeros não oferecia misericórdia. Que ali, na noite e no gelo, nada seria como antes. Você ainda carregava a marca, e aquilo que vinha atrás de você não desistiria. A noite ainda estava viva, e vocês também. Mas por quanto tempo? O frio da madrugada ainda mordia a pele enquanto vocês desciam da colina. O círculo de pedras ficou para trás. Suas chamas azuis, agora apenas uma lembrança brilhando no gelo da memória. A floresta à frente parecia mais densa, mais escura, e cada árvore projetava sombras longas e grotescas que dançavam com o vento. O homem da espada seguia à frente, a lâmina ainda empunhada, o ferimento latejando a cada passo. Você tentava acompanhar, os músculos doídos, a respiração pesada, o medo tornando cada movimento doloroso, mas era impossível parar. A sensação de ser observado por algo antigo e impiedoso fazia com que cada segundo de hesitação pudesse ser o último. O arqueiro vinha atrás de vocês, os olhos atentos a cada sombra, cada movimento, cada sussurro. Mas havia algo diferente em seu semblante. Mais do que vigilância, havia melancolia. Um peso que parecia atravessar séculos, como se carregasse histórias que não podia contar, dores que ninguém sobreviveria para ouvir. "Por que você nos ajudou?" perguntou o homem da espada, finalmente quebrando o silêncio. "Por que salvar um estranho e um ferido, quando poderia apenas desaparecer na noite?" O arqueiro se manteve em silêncio por um longo instante, como se pensasse se valia a pena responder. Então, lentamente começou. "Porque eu já estive no lugar dele." Sua voz era baixa, carregada de lembrança e dor. "Porque também carrego a marca, de uma forma diferente. E sei o que vem atrás." Você engoliu em seco. A marca, o arqueiro também a carregava? Mas como? "O que quer dizer?" perguntou você, o coração acelerado. O arqueiro desviou o olhar da floresta e olhou para o horizonte. Há muitos anos, antes de Westeros ser dividido entre reis e lobos, havia aqueles que caminhavam com o inverno dentro de si. Alguns foram caçados, outros desapareceram. Eu sobrevivi, mas a marca que carrego... Ele passou a mão pelo peito. "É apenas metade do que você tem. O que você carrega é antigo, poderoso e perigoso. Atrai o que deveria permanecer adormecido." O homem da espada franziu a testa. "Então ele está certo. Este garoto não é apenas outro sobrevivente. Ele é... um portal." O arqueiro assentiu levemente. "Um portal, sim, mas não completamente consciente. Ainda não entende o que possui. E os que vêm atrás dele não fazem pausas. Eles são antigos, impiedosos. E caçam sem compaixão." Você tentou processar aquilo, mas o frio e o medo tornavam tudo confuso. Cada palavra pesada demais para absorver. Um portal? Dentro de si? Algo antigo o caçando? E o arqueiro, aquele estranho misterioso que parecia conhecer tudo, também carregava uma marca? O vento uivou entre as árvores, carregando novamente os lamentos da floresta. Mas dessa vez, eles pareciam mais próximos, mais organizados, como se soubessem de seus passos. "Eles nos seguem", disse o arqueiro, puxando uma flecha e verificando o arco. "Mas não são lobos, são ecos de algo que jamais deveria ter existido. Eles atravessam fronteiras, atravessam o inverno, e nada pode pará-los. Apenas conhecimento
e rapidez. O homem da espada respirou fundo. Então temos que nos mover rápido, disse, a lâmina ainda firme em mãos, os olhos atentos a cada sombra. Vocês seguiram pela floresta, avançando cuidadosamente. Cada passo parecia ecoar pelo ar. Cada galho quebrado parecia anunciar sua presença. E você percebeu que os lamentos não vinham apenas de criaturas físicas. Eles vinham da própria escuridão, do gelo, da noite. Um coro de vozes invisíveis, algumas quase humanas, outras totalmente alienígenas. O arqueiro, à frente, parou de repente. Olhou para vocês, os olhos brilhando na penumbra. Devemos descansar aqui. Ele apontou para um tronco caído e um pequeno abrigo natural entre pedras. Mas saibam, é apenas temporário. Eles estão perto. Sentem a marca e sabem quando estamos vulneráveis. Vocês se acomodaram, ainda tensos. O homem da espada tentou manter a postura firme, mas cada ruído fazia-o estremecer. Você, por sua vez, sentia o frio penetrar nos ossos, e o peso da marca parecia mais real do que nunca. O arqueiro se sentou, olhando para o fogo improvisado, o rosto sério. Quando eu era mais jovem, começou ele a voz baixa. Aprendi que o inverno não espera por ninguém. Aqueles que não compreendem o que possuem são devorados. Aqueles que carregam a marca, mas não aprendem rápido demais, são perdidos para sempre. Você tentou falar, mas não conseguiu. As palavras simplesmente não saíam. Você precisa entender, continuou ele, que não é apenas sobre sobreviver aos lobos ou aos ecos. É sobre compreender a própria essência da marca que carrega. E isso leva tempo. Tempo? Você murmurou, a incredulidade na voz. Como podemos ter tempo se eles estão nos perseguindo? O arqueiro ergueu a mão, interrompendo qualquer comentário adicional. Seus olhos eram firmes, implacáveis. Tempo é relativo, disse ele. Mas cada momento que temos aqui é precioso. A floresta é perigosa. Os lobos não são o fim. Eles são apenas o teste. O verdadeiro inimigo está esperando pelo momento certo, e se você não estiver pronto, não haverá segunda chance. O vento uivou novamente, desta vez trazendo uma sensação de antecipação. O lamento aumentou, mais próximo do que nunca. Algo se movia entre as árvores, invisível, mas perceptível pelo tremor da neve e pelo ar pesado que os cercava. Você sentiu o pânico subir, mas o arqueiro permaneceu calmo, como se estivesse esperando por aquilo há muito tempo. Amanhã, quando a escuridão for mais profunda, teremos que atravessar a floresta até o rio. Ele disse finalmente. E vocês precisam estar prontos. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Porque atravessar a floresta significa enfrentar o que está escondido em cada sombra. O homem da espada assentiu, os olhos fixos no fogo. Então amanhã não é apenas uma viagem, é uma batalha. Ele respirou fundo. E se falharmos, nada sobreviverá. Você fechou os olhos, tentando controlar o tremor do corpo. O medo, o frio, a pressão da marca. Tudo se misturava em uma sensação quase insuportável. Mas havia uma coisa que você sabia com certeza. Não podia parar. Não podia fugir. A marca o chamava, o inverno o testava, e os ecos estavam cada vez mais perto. Enquanto a noite continuava, o lamento da floresta soava como uma promessa. O mundo de Westeros não pouparia ninguém. E aquele que carregava a marca, você, era o alvo mais precioso de todos. O amanhecer chegou sem cores, apenas um cinza frio que parecia misturar-se à neve. A floresta, densa e silenciosa, parecia ainda mais ameaçadora sob aquela luz mortiça. Cada árvore retorcida projetava sombras longas e quebradas, e a sensação de que algo invisível os observava permanecia. O arqueiro conduzia o grupo, os passos leves e precisos sobre a neve compacta. Você tentava acompanhar, o corpo ainda frágil do frio e do pânico da noite anterior. O homem da espada avançava à frente, a lâmina pronta, cada movimento calculado, apesar do ferimento que latejava. Fiquem atentos, disse o arqueiro, a voz baixa e firme. Eles sabem quando respiramos, sabem quando hesitamos, e não perdoam. O silêncio da floresta foi cortado por um som estranho. O estalo de galhos quebrando, mas de forma ritmada, como passos gigantescos sobre a neve. Você engoliu em seco.
A sensação de ser observado tornou-se insuportável, e cada sombra parecia pulsar com vida própria. De repente, uma forma surgiu entre as árvores. Alta, difusa, quase translúcida, mas com olhos azuis brilhantes como gelo. Antes que pudesse reagir, outra surgiu, depois outra. Logo, dezenas de silhuetas se moveram ao redor do grupo, deslizando sobre a neve como espectros. "Preparem-se!" gritou o arqueiro, puxando uma flecha e apontando para o que parecia ser a liderança da horda espectral. O primeiro ataque veio como um vento cortante. Um dos espectros avançou sobre o homem da espada, atravessando a neve como se fosse feita de água. Ele ergueu a lâmina, mas a criatura atravessou a espada sem resistência, como se fosse fumaça sólida. Um arrepio percorreu sua espinha ao ouvir o sibilo gelado da criatura perto do ouvido. "Corram para a clareira!" gritou o arqueiro, já disparando flechas que atravessavam os espectros, desaparecendo sem efeito. "Apenas o fogo e o círculo podem segurá-los por tempo suficiente. Vocês correram!" Cada passo afundando na neve pesada, os espectros deslizando atrás, se movendo silenciosamente, como se fossem sombras do próprio vento. A respiração pesada, o frio intenso, o coração acelerado, tudo se misturava em uma sensação quase insuportável de desespero. "Eles estão nos testando!" gritou o arqueiro, jogando mais pó esbranquiçado à frente. "Não lutem ainda. Apenas sigam o ritmo." Você tentou se concentrar, mas o medo quase o paralisava. Cada sombra parecia virar algo concreto à beira do seu olhar, e o frio ao redor se intensificava como se estivesse tentando sugar a vida de dentro do corpo. Chegando à clareira, o arqueiro rapidamente desenhou símbolos na neve com o pó, formando pequenos círculos em torno do grupo. Quando a última marca foi traçada, uma chama azul surgiu, não maior que uma tocha, mas intensa o suficiente para empurrar as sombras para trás, afastando-as temporariamente. "Rápido! Entrem nos círculos!" ordenou o arqueiro. Vocês obedeceram, e por um momento, o silêncio reinou. Mas não havia alívio. Apenas a certeza de que o perigo não havia desaparecido. Os espectros permaneciam à beira do círculo, invisíveis em forma física, mas presentes no frio que penetrava os ossos. "Isso é apenas o começo", disse o arqueiro com voz firme. "Eles vão tentar atravessar. Cada um de nós precisa estar pronto." O homem da espada ergueu a lâmina, respirando fundo. "Então vamos mostrar a eles que não somos presas fáceis." Sua determinação irradiava, mesmo com a dor latejando no ombro. O primeiro espectro ousou avançar. A chama azul os empurrou de volta, mas uma força invisível atingiu você. Uma pressão gélida que fez o corpo vacilar. Era como se algo estivesse tentando atravessar a marca que você carregava, procurando por uma brecha. "Não olhe!" gritou o arqueiro. "Concentre-se no círculo." Você fechou os olhos, tentando controlar o medo, a respiração e a sensação de paralisia. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O espectro recuou momentaneamente, como se não tivesse sucesso em atravessar. Mas atrás dele, mais surgiam, deslizando silenciosamente, testando limites, explorando fraquezas. O arqueiro se moveu rapidamente, desenhando mais símbolos na neve. Cada marca parecia pulsar, vibrar com energia própria, e você sentiu pela primeira vez que talvez o fogo e o círculo fossem mais do que proteção. Eram uma linguagem antiga, capaz de conter os ecos do inverno. "Não podemos parar", disse ele, a voz firme. "Eles sentirão hesitação e atacarão com tudo." Um espectro se aproximou demais. Você podia sentir o ar congelado ao seu redor, a pressão aumentando como se estivesse prestes a esmagar seus ossos. Antes que pudesse reagir, o arqueiro avançou e desenhou um símbolo na neve à sua frente. A chama azul explodiu, e o espectro foi empurrado para trás, gritando um som que não era humano, nem animal, apenas um sibilo gelado que cortou sua alma. "Isso!" gritou o arqueiro. "Assim, cada símbolo conta. Cada momento é a diferença entre vida e morte." O homem da espada avançou, cortando o ar, tentando manter os espectros afastados, mas suas lâminas atravessavam o nada. A luta não era física, era mental, espiritual, uma batalha entre os vivos e ecos de algo que pertencia ao inverno primordial. Você começou a perceber o padrão. Cada vez que o arqueiro desenhava os símbolos, os espectros recuavam. Cada vez que o círculo se fortalecia com fogo e pó, a presença invisível parecia ser contida.
pelo menos temporariamente. Mas você sabia, instintivamente, que não duraria para sempre. O vento uivou novamente, trazendo consigo um coro de lamentos. Desta vez, não eram apenas ecos individuais, mas uma convergência, como se o inverno estivesse chamando para a batalha final. O arqueiro olhou para você com intensidade. Amanhã será pior, disse ele, a voz baixa e grave. Mas hoje você aprendeu algo. Sobre a marca, sobre a força que carrega e sobre o que significa sobreviver quando tudo está contra você. Você respirou fundo, o frio queimando os pulmões, os músculos doendo, mas de alguma forma, uma centelha de compreensão surgiu. A marca não era apenas um fardo. Era uma defesa, uma ponte, uma chave. E se você pudesse aprender rápido demais, talvez tivesse alguma chance. O homem da espada olhou para você com respeito. Sobreviveu ao primeiro teste. Mas não se engane, o inverno não perdoa. E os que vêm atrás de você não desistem. O arqueiro desenhou mais símbolos, reforçando o círculo de proteção. As sombras recuaram lentamente, desaparecendo na floresta. Mas o lamento ainda ecoava, distante, persistente, lembrando que não havia descanso nem paz, apenas sobrevivência. Enquanto o grupo se acomodava no círculo improvisado, você percebeu, com cada fibra do corpo, que Westeros era um mundo de crueldade, onde a sobrevivência dependia não apenas de força, mas de compreensão, rapidez e coragem. E que a marca que carregava seria tanto sua salvação quanto seu maior perigo. O inverno ainda estava vivo, e os ecos do que caçava você não esqueceriam tão facilmente. O vento frio carregava a promessa de perigo enquanto vocês se aproximavam do rio, sua superfície coberta de gelo frágil que rangia sob cada passo. A floresta atrás de vocês parecia respirar, como se os ecos do inverno ainda seguissem cada movimento. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som da neve sendo comprimida sob os pés e o ranger do gelo do rio. O arqueiro parou à beira do rio e ergueu a mão. Seus olhos, penetrantes e frios como a própria noite, varreram o horizonte gelado. Aqui, disse ele, é onde muitos que carregavam a marca sucumbiram. O rio não é apenas uma travessia, é um teste. E hoje vocês vão compreender o que significa enfrentar o inverno de verdade. O homem da espada apertou o punho na lâmina, respirando fundo. Então não há volta, ele disse firme. Se atravessarmos, enfrentaremos qualquer coisa que nos espere. Você sentiu o coração acelerar. A marca, pulsando sob a pele, parecia responder à presença das criaturas. Um calor estranho, misturado a uma sensação de alerta, atravessava seu corpo. Você sabia que não poderia hesitar. O que viesse do outro lado do rio não perdoaria a fraqueza. O arqueiro se moveu primeiro, testando o gelo com cuidado. Cada passo fazia o gelo ranger, e você sentiu o medo apertar o peito. Sigam meus passos, ele disse, a voz firme, quase como uma ordem. Não olhem para trás, não hesitem. Vocês avançaram, cada passo uma batalha contra o medo. O gelo rangia sob o peso, e a cada instante parecia que poderia ceder. A floresta atrás de vocês estava silenciosa, mas o vento trouxe novamente o lamento. Desta vez, mais próximo, mais ameaçador. Então aconteceu. Do outro lado do rio, algo se moveu sob a água congelada. Uma sombra negra, enorme, emergiu do gelo quebradiço, os olhos azuis brilhando com uma luz gélida. Antes que pudessem reagir, outras sombras começaram a emergir, deslizando sobre o gelo, atravessando o rio com facilidade sobrenatural. "Preparar!" gritou o arqueiro, erguendo o arco. "Eles testam sua coragem e sua marca." O primeiro ataque veio rápido, quase imperceptível. Uma das criaturas atravessou o gelo, avançando como fumaça sólida em direção a você. O frio que emanava dela era intenso, cortante, como se estivesse tentando congelar a alma. Você recuou, tropeçando, mas lembrou-se das instruções do arqueiro. Não olhar diretamente, manter-se focado no círculo de proteção interno, no controle da marca. "Concentre-se!" gritou o arqueiro. "Use a marca! Sinta! Controle!" Você respirou fundo e, pela primeira vez, tentou sentir a energia pulsando sob a pele, o calor estranho que a marca emanava. O toque do espectro fez o corpo estremecer. Mas, em vez de congelar,
Você conseguiu emitir uma onda involuntária de energia que empurrou a criatura para trás. Um grito gélido cortou a noite, e ela recuou, cambaleando sobre o gelo fino. O arqueiro disparava flechas, cada uma atravessando o espectro sem efeito físico, mas guiando sua trajetória de forma que eles se mantivessem afastados. O homem da espada avançava, a lâmina brilhando, cortando o ar com força, tentando manter os espectros à distância, mas sem sucesso em atingi-los diretamente. "Eles testam!" gritou o arqueiro. "E vocês precisam aprender rápido demais." Mais criaturas emergiram, algumas surgindo do próprio gelo, outras deslizando pelo rio como se fossem sombras líquidas. Você sentiu o pânico ameaçar dominar, mas percebeu que a marca, pulsando em seu peito, podia repelir parcialmente os ataques. Cada vez que se concentrava, as ondas de energia criavam pequenas barreiras, atrasando as sombras, mantendo-as à distância. "Excelente", disse o arqueiro, sem tirar os olhos das criaturas. "Continue, mas não se esgote. Cada esforço conta. Cada hesitação é mortal." O homem da espada recuou, avaliando a travessia. "Eles são rápidos demais!" gritou. "Se não avançarmos, seremos engolidos." O arqueiro balançou a cabeça. "Não é força física que importa. É controle, estratégia e a compreensão daquilo que vocês carregam. A marca é a chave. Use-a, sinta, domine." Enquanto avançavam, você percebeu um padrão. Cada espectro que tentava atravessar a marca recuava momentaneamente, hesitava. A energia pulsante parecia confundi-los, como se reconhecessem que não estavam lidando com alguém comum. Mas não havia tempo para orgulho ou confiança. Outras criaturas se aproximavam, surgindo do gelo do rio e das sombras da floresta. Cada segundo exigia concentração máxima. Você sentiu a marca queimar sob a pele, uma pressão intensa, como se estivesse sendo testada até o limite. "Mais rápido!" gritou o arqueiro. "Cada passo errado é a diferença entre viver e ser consumido." Você correu, sentindo o peso da responsabilidade, o frio intenso e a pressão da marca. O arqueiro e o homem da espada se mantinham à frente, guiando, protegendo, mas a travessia exigia que cada um de vocês assumisse seu próprio controle. Quando finalmente alcançaram a margem oposta, o cansaço e o frio eram quase insuportáveis. Mas por um instante, sentiram que haviam sobrevivido. O rio ficou para trás, suas águas geladas refletindo a luz fraca do amanhecer. As sombras recuaram, mas não desapareceram completamente. O lamento ainda ecoava, lembrando que aquilo que os caçava não desistiria. O arqueiro se aproximou de você, os olhos brilhando na luz fraca. "Hoje você aprendeu", disse ele. "Aprendeu a usar a marca, a sentir, a controlar. Mas não se engane, isto é apenas o começo. Aqueles que seguem você não perdoam, e a marca ainda não revelou tudo." O homem da espada apoiou-se na lâmina, respirando fundo. "Sobrevivemos a este teste, por enquanto", disse, olhando para você com respeito. "Mas sei que o verdadeiro desafio ainda está por vir." Você fechou os olhos, sentindo o peso do frio, da marca e da responsabilidade. O inverno ainda estava vivo. Os ecos ainda o seguiam, e a próxima etapa da jornada prometia ser ainda mais mortal. Mas, pela primeira vez, sentiu que havia aprendido algo essencial. Que a marca não era apenas um fardo. Era uma arma, um escudo, e talvez a única chance de sobreviver a tudo o que Westeros podia oferecer. E enquanto a floresta atrás de vocês permanecia silenciosa, o lamento distante ainda ecoava, lembrando que a noite nunca termina realmente, e que os ecos do inverno não esquecem. Depois da travessia do rio, vocês seguiram pela floresta ainda mais alerta. O frio não diminuíra. Na verdade, parecia aumentar, intensificando a sensação de que o inverno não era apenas uma estação, mas uma entidade viva, observando, testando. Cada sombra se movia como se tivesse consciência própria, e os lamentos que antes eram distantes, agora soavam próximos, insistentes, quase famintos. O arqueiro liderava o grupo, cada passo medido, cada gesto calculado. O homem da espada seguia à frente, firme, a lâmina ainda manchada de sangue, mas a postura resoluta. Você se mantinha no meio, sentindo a marca pulsar sob a pele, um calor estranho que parecia reagir ao perigo iminente. "Estamos próximos", disse o arqueiro.
a voz baixa, quase um sussurro. Um pouco mais adiante, há um lugar que os antigos chamavam de Santuário Esquecido. Lá podemos descansar, ou ao menos entender parte do que nos persegue. O homem da espada franziu o senho. Descansar? Depois do que atravessamos. Ele olhou para você, a expressão séria. Eu não chamaria de descanso qualquer lugar que ainda esteja sob o domínio do inverno. Não é descanso completo, disse o arqueiro. Mas é um ponto seguro o suficiente para nos preparar para o próximo teste. Lá, fragmentos do meu passado e da marca que você carrega podem ser revelados. Você sentiu um aperto no peito. Revelações. Depois de tudo que passaram, a ideia de enfrentar verdades ocultas parecia assustadora, mas inevitável. O medo misturava-se à curiosidade, criando uma tensão quase insuportável. Enquanto avançavam, a floresta começou a mudar. As árvores tornaram-se mais antigas, maiores, suas raízes retorcidas saindo do solo como mãos negras tentando agarrar o céu. A neve tornava-se menos uniforme, coberta por folhas ressecadas e cinzas, como se algum fogo antigo tivesse passado por ali há muito tempo. Um cheiro de terra molhada e fumaça morta permeava o ar. Aqui, disse o arqueiro, apontando para uma clareira cercada por troncos gigantes. No centro, uma construção parcialmente destruída surgia. Pedras antigas, cobertas de musgo e símbolos desconhecidos, mas que pulsavam levemente com uma energia própria. Este é o Santuário Esquecido. Vocês entraram com cautela. O ar dentro do santuário era mais quente, mais carregado de uma energia pesada, quase sufocante. As sombras da floresta não podiam penetrar completamente ali, e o silêncio que reinava contrastava com os lamentos que ainda ecoavam fora. O arqueiro caminhou até o centro do santuário, onde um círculo de pedras estava desenhado no chão, coberto de runas antigas. Ele se ajoelhou, passando as mãos sobre as marcas, e começou a entoar palavras antigas, suaves, mas poderosas. Este lugar lembra aqueles que caminharam com o inverno antes de nós, disse ele, olhando para você. E alguns segredos precisam ser revelados para que você sobreviva. Você se aproximou, curioso e cauteloso. A marca em seu peito pulsava com intensidade, quase como se reconhecesse as runas no chão. Um calor estranho irradiava do símbolo, misturando-se ao frio que ainda insistia em envolver o corpo. A marca, começou o arqueiro, a voz grave, não é apenas um sinal, ela é uma ponte, uma ligação com forças que os homens esqueceram. E você, mesmo sem saber, carrega o poder de ativá-la ou destruí-la. Mas isso exige compreensão, coragem e sacrifício. O homem da espada permaneceu em silêncio, observando, mas era evidente que até ele entendia a gravidade do que estava sendo revelado. E quanto a você, arqueiro? Perguntou ele, a voz baixa. O que sua marca esconde? O arqueiro suspirou, um som carregado de dor antiga. Carrego metade do que você carrega, disse ele, apontando para o próprio peito. Aprendi a controlar, a sobreviver, mas sempre houve algo que não podia ser revelado. Algo que ainda assombra minha mente e cada passo que dou. O passado nunca desaparece completamente. Apenas se oculta até que seja necessário. Você sentiu um arrepio percorrer a espinha. O arqueiro estava ligado a você, de alguma forma. Não apenas como guia, mas como alguém que já enfrentou o que estava prestes a enfrentar. O santuário começou a reagir à presença da marca. As runas brilharam, pequenas chamas azuladas surgiram ao redor do círculo central, criando um escudo temporário contra os lamentos da floresta. Você percebeu que podia sentir cada pulso, cada vibração da energia, e com concentração, podia controlá-la minimamente. Isso é só o começo, disse o arqueiro. Mas hoje vocês aprenderam que a marca não é apenas fardo, nem apenas poder. É teste, defesa e responsabilidade. O que vier depois exigirá mais do que força ou coragem. Exigirá compreensão, estratégia e, acima de tudo, sacrifício. O homem da espada apoiou-se na lâmina, olhando para você com expressão séria, mas respeitosa. Sobrevivemos à travessia do rio, e você provou ter algo que pode controlar essa marca. Mas o inverno não dá descanso. Ele respirou fundo. Amanhã, avançaremos ainda mais, e os ecos do que nos caçam não terão piedade. O arqueiro assentiu,
a chama azul refletindo nos olhos, iluminando o rosto marcado pela dor e pelo passado. Precisamos descansar enquanto podemos, disse ele. Mas lembrem-se, o descanso é apenas preparação. O verdadeiro teste ainda está por vir. Vocês se acomodaram no santuário, tentando manter o corpo aquecido, mas a mente não conseguia desligar. Cada ruído fora do santuário parecia amplificado, cada lamento lembrando que a noite nunca termina completamente. Enquanto você fechava os olhos, sentiu o pulso da marca, a energia que corria sob a pele. Pela primeira vez, compreendeu a magnitude do que carregava. O medo persistia, mas uma centelha de entendimento e controle surgia. Não era apenas vítima, mas peça ativa em um jogo antigo que o inverno nunca esqueceria. E quando o vento soprou pela última vez na noite, trazendo um último eco distante, você percebeu que o mundo de Westeros não poupava ninguém. Mas talvez, apenas talvez, com a marca, coragem e o conhecimento que começava a surgir, você tivesse uma chance de sobreviver. O Santuário Esquecido era apenas um abrigo temporário, um ponto de aprendizado. Mas em seus corações, uma certeza. O inverno ainda estava vivo. Os ecos ainda os caçavam, e nada seria como antes. E assim, o primeiro ciclo da jornada terminava, deixando vocês prontos para o que viria a seguir.